Você está ao vivo. Ainda não tem ninguém. Quando entrar alguém, você me fala, porque eu não vou ficar falando sem ninguém, né? Deixa eu esperar um pouco. Ih, mas já tá ao vivo. Fábio 75, Liamara entraram. Alessandro Correia da Silva. Gente, boa noite. Boa noite. O pessoal ainda está entrando, né? Hoje é um dia de trabalho, a correria, eu também já corri bastante para estar aqui agora. A gente marcou as 20 horas, mas a gente sabe que é complicado, né? E depois, no finalzinho, eu vou tentar deixar gravado lá no Instagram aqui para vocês vão poder ver depois, quem não teve oportunidade, quem não teve tempo. E como a gente chamou vocês para participar do lançamento de uma série que o nome é Guiados pelo Espírito. E aí fala de coisas sobrenaturais, coisas que os olhos não veem, né? E aí, antes de falar sobre isso tudo, eu vou me apresentar, eu vou dizer por que a gente está aqui. Desculpa, a gente está às vezes com barulho de gente tossindo, porque meu marido está tossindo, porque o meu computador hoje não ligou, já aconteceu 1000 coisas. Mas, enfim, a gente faz o melhor que a gente pode, né? E eu acho que é isso que Deus vê. Então, antes de todas as coisas, eu vou orar um pouquinho, né? Pra gente poder, já que a gente vai falar de coisas sobrenaturais, a gente está falando do mundo espiritual, então a gente precisa colocar tudo na mão do Senhor, para que Ele possa estar nos abençoando, nos guardando, né? Então eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho, fechar os seus olhos, né, do dia agitado, da correria, das preocupações. E vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesse dia, te agradecemos, Senhor. Nós estamos aqui porque a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, está sobre nós. Nós temos consciência, Senhor, eu tenho consciência, Senhor, de que nada posso, de que nada sou. A tua graça tem me sustentado e a tua graça tem me fortalecido, Senhor. E eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor possa vir ao nosso encontro, porque o Senhor é nosso convidado de honra, o teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Esse lugar é a minha casa, que na verdade é a tua casa, porque tu reina aqui, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, e eu te louvo por isso. E eu te peço também, Senhor, que tu vá ao encontro de cada um, Senhor, que está nesse momento aqui comigo, as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão ver isso depois, porque tu és um Deus que tem o tempo nas tuas mãos, Senhor. E a tua palavra diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para ti não há limite dos tempos. Então, Senhor, que tu possa tocar os nossos corações, que tu possa trazer entendimento, Senhor. Porque nós precisamos ter entendimento sobre a verdade da tua palavra e sobre quem tu és. E eu te agradeço por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vai fazer. Porque nós estamos aqui para glorificar o teu nome e nós estamos aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Muito obrigada por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, nós já entregamos tudo para o Senhor, né? Já pedimos a Ele que Ele esteja aqui conosco. E vamos lá. A série, né, que eu convidei vocês para acompanhar, ela nasce de um início, né? Qual é o início disso tudo? O início disso tudo é 2014, né? No momento em que a minha vida estava com muitos problemas. Talvez vocês se identifiquem com alguns deles, talvez com todos, né? Mas eu estava com muitos problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas de saúde, não faltava problema. E eu sempre fui espírita, né? Eu sempre busquei muito algo que eu não entendi, algo que estivesse além dos meus olhos. Eu sempre tive essa busca. E eu já tinha vivido muitas coisas, né? Já tinha sido kardecista, nesse momento eu estava no centro de Umbanda, de Candomblé.
Na verdade, em 2014 eu tinha saído, mas eu já tinha participado. E a minha vida estava um caos, né? E aí eu tive um encontro sobrenatural. Esse encontro está no livro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Guia, né? E nós estamos aqui por causa desse livro aqui, né? Esse livro aqui, ele foi lançado no final de 2020. Ele conta tudo isso que eu estou te falando e muito mais, né? Ele tem todos os detalhes do que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que aconteceu com a minha família, com a minha vida, né? Como Deus foi bom, né? E aí, no meio dessa confusão toda, Deus se revela de uma maneira sobrenatural. E foi muito engraçado, porque na minha cabeça, Deus não fazia isso, né? Na minha cabeça, as coisas sobrenaturais, né? Eu até fui procurar no dicionário, definição de sobrenatural, é algo que está além do natural, né? Além da criação, né? Para algumas religiões tem a ver com paranormalidade, com ocultismo, enfim, coisas que os nossos olhos não entendem, coisas que a gente não consegue reproduzir, coisas que a gente não tem explicação, e a gente usa, né, esse entendimento do sobrenatural. E aí foi através desse sobrenatural que eu conheci, né, a palavra de Deus, conheci a pessoa de Jesus, né, porque eu não conhecia. E aí esse livro foi escrito porque o Senhor pediu para que ele fosse escrito. Na verdade, Deus faz as coisas muito certinhas, né? O povo fala que Deus escreve certo por linhas tortas, mas nada em Deus é torto, tudo em Deus é reto, tudo em Deus é certo, tudo em Deus é completo. E aí, exatamente em 8 de abril de 2015, eu me converti, que é a data de hoje. E o Senhor tinha me pedido para fazer essas lives no final do ano passado, eu não tinha conseguido. E talvez essa live não esteja, talvez da maneira mais adequada, melhor, mas a gente sempre tem um impedimento, a gente sempre tem um problema, a gente sempre tem uma coisa que deixa a gente para trás, que a gente não consegue avançar. E aí acabou sendo hoje. E depois é que eu me toquei que hoje foi o dia que eu me converti. Então, assim, isso tudo aconteceu de uma maneira sobrenatural. E essa minha vida, né, de ser espírita, de viver muitas coisas, né, eu já participei de muitas coisas, talvez coisas que vocês nem conheçam, que vocês nunca ouviram falar, né, e essa coisa do sobrenatural sempre foi muito forte para mim. E no final do ano passado o Senhor pediu para eu fazer essa live, da mesma maneira que Ele pediu para fazer o livro. Eu fiz o livro, foi lançado em 2020. Inclusive hoje eu quero agradecer a Ministério Apacentar, que já abriu as suas portas para que eu levasse o livro. Quero agradecer Bola de Neve Rio das Ostras, sabe, aos pastores que já foram nossos pastores. Nós já congregamos lá durante alguns anos e esse livro foi lançado lá. Quero agradecer ao meu pastor hoje atual, meu pastor Ronald, do Ministério Ebenezer Church, que também já abriu as suas portas, né, quando eu não era da igreja dele, para levar o livro. Quero dizer hoje que o livro também já deu frutos, ele já foi lançado um e-book, né? Agora a gente já tem meio digital, é mais fácil, porque físico é difícil. Com essa confusão da pandemia as coisas ficaram paradas, as pessoas, né, as igrejas fechadas, e tudo ficou mais difícil de retomar. E aí agora está em meio digital, tá? Se vocês quiserem, onde está o livro, Adriana? Tá o Facebook, tem lá Guiados, a página Guiados pelo Espírito, tudo junto, no final 2020, Guiados pelo Espírito 2020. Lá tem um linkzinho da loja, eu botei uma lojazinha lá para conseguir colocar o link dos e-books e o link da venda física do livro, né, que está na editora Autografia. E aí vocês podem entrar lá, mas o foco da live não é vender livro, né? O foco da live é passar para vocês a minha experiência, passar para vocês as coisas que eu tenho vivido. Essas coisas têm marcado a minha vida, têm transformado a minha vida,
sabe? É muito louco. Brinco, eu falo com o Senhor, eu falei, Senhor, isso é muito louco. E é muito louco eu estar aqui hoje, isso é desafiador para mim. Não porque eu tenha vergonha, eu não tenho vergonha, mas eu não gosto muito dessas coisas, de expor, de ficar botando muita coisa em mídia, eu não gosto muito disso. Mas é a forma que a gente tem de acessar as pessoas que estão longe, as pessoas que não conhecem. Então, isso tudo está no livro, né? Tudo detalhado, o livro é uma biografia da minha vida, ela é uma biografia real, tudo que está ali aconteceu, sabe? É importante vocês entenderem que eu não sou uma personagem, eu não estou aqui, eu não fui fabricada para fazer isso, eu não estou aqui querendo envolver vocês para vocês poderem consumir, daqui a pouco vender um curso, nada disso, eu estou aqui porque tem uma direção do Senhor para fazer isso, porque senão eu não estaria aqui, sabe? E por que tem essa direção do Senhor? Porque eu entendo, sabe, por tudo que eu tenho vivido, que o Senhor, Ele tem mudado a minha vida, Ele tem transformado a minha vida. Hoje são exatamente 7 anos que eu me converti. 7 anos que eu fui à frente na igreja e declarei que eu aceitava o Senhor como meu Salvador. Eu disse que eu queria viver com Ele, né? E vou ser muito sincera para vocês, no dia que eu fiz isso, eu não sabia bem o que ia acontecer. Sabe quando você tem que apostar as coisas no lugar? Você vive uma vida com tantas perdas, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantas mágoas, né? Com feridas, com coisas que você vem acumulando, e você tenta as coisas e as coisas não acontecem. E aí eu comecei a ir à igreja, né? Eu comecei a igreja em 2014 e eu só me converti em 2015, em abril. Eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, 7 meses, indo à igreja, né? Acompanhando. Muitas vezes o meu marido, vocês vão conhecer ele, porque nessa série, alguns episódios ele vai contar, porque aconteceu diretamente com ele, né? E aí o que aconteceu? Eu fui muito tempo, né? E às vezes até ele, a gente ia junto, e aí ele às vezes ia no centro segunda-feira e ia quarta na igreja. Muito louco, mas isso é real. A gente viveu um tempo assim. Até que a gente tinha que escolher, sabe? Porque a gente na vida tem que se posicionar. E se a gente não se posiciona, a gente não tem como colher os frutos dessa posição, né? A gente não tem como receber legalmente as coisas que estão relacionadas a essa escolha. E isso aconteceu em 8 de abril de 2015. Eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem construído em nós. Nós temos vivido muitas coisas. Eu brinco que em 7 anos eu vivi mais do que eu vivi a minha vida inteira. Eu tenho 50 anos, eu vou fazer 51 mês que vem. Então eu vivi 43 anos em busca de uma resposta, em busca de uma paz, em busca de conseguir que a minha vida mudasse, sabe? Porque a minha vida praticamente parecia que eu estava rodando em círculo, sabe? Rodar em círculo, não sair do lugar. Você roda em círculo, não sai do lugar, passa pelas mesmas coisas e se cansa e se frustra. E o Senhor tem mudado todas as coisas, sabe? E essa série é uma série que quer trazer entendimento, sabe? Por que, Adriana? Porque eu uma vez escutei uma pessoa falar pra mim, e foi uma coisa que me marcou muito. Falou assim pra mim: não sei como você se converteu. E eu falei: por quê? Aí a pessoa falou assim: porque normalmente as pessoas que se convertem são pessoas sem instrução. E na hora eu escutei e fiquei tentando entender o que essa pessoa estava, por que ela estava falando daquela maneira. Hoje eu entendo. Eu entendo por que a pessoa, às vezes, com menos instrução, ela consegue conhecer o Senhor, porque ela é desprovida das suas capacidades. Tipo assim, ela não se acha, ela não acha que sabe muita coisa.
sabe? Às vezes é uma pessoa que às vezes sofre algumas coisas na vida, é mais humilde, sabe? É uma pessoa que está mais aberta a algumas coisas, porque sabe que a vida, ela não é tão fácil assim, sabe? Ela não está na força do nosso braço. E aí essas pessoas que não são tão cheias de si, né? Como as pessoas que às vezes têm mais instrução, elas sabem muito, elas estudam muito, elas conhecem muito, e elas acham que essa capacitação toda, esse conhecimento todo é a verdade, né? E aí elas são mais difíceis de se abrir, mais difíceis de escutar a voz do Senhor, sabe? De conhecer o Senhor. Então isso é uma realidade, só que quem conhece a palavra de Deus sabe que isso não é verdade, porque a palavra de Deus, ela preza por um culto racional. E esse racional vem de entendimento. Inclusive tem um versículo, eu não sei os versículos todos de cabeça, mas existe um versículo na palavra que diz que a renovação do nosso entendimento faz com que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu vou prezar também nessa série é o entendimento. Eu quero que o Senhor possa abrir o entendimento de vocês, os olhos, os ouvidos, o coração, para que vocês possam conhecê-lo mais. E isso vai ser através da minha vida, através das coisas que eu tenho vivido, através das coisas que eu tenho experimentado, que são muitas coisas muito loucas. As coisas que vão ser ditas na série não estão nesse livro, o livro tem outras coisas, né? E são coisas inéditas que acho que quase ninguém sabe, né? Só pessoas muito íntimas, talvez, que eu tenha contado. E vão fazer você refletir, sabe? Refletir, porque as pessoas acham que não existe mundo espiritual. Mas existe mundo espiritual. Existem coisas que você não está vendo, mas que elas são reais. São tão reais quanto o ar que você está respirando. Ah, Adriana, e como você sabe? Eu sei porque eu já vi. Eu já vi, já experimentei, né? Já provei disso. Então, assim, a própria conversão minha e do meu marido foram através de coisas sobrenaturais. Se Deus não tivesse usado o sobrenatural conosco, talvez a gente não tivesse acreditado. Porque a gente está acostumado a coisas sobrenaturais. Se você vai a um centro, se você vai numa gira, como eles falam, né? Se você vai numa festa, num candomblé, num xerê, que esse é o nome que eles chamam, se você vai a alguma situação, se você vai num centro de mesa, né? Tem coisas sobrenaturais, né? Não tem coisas sobrenaturais? Você escutar uma mensagem de uma pessoa que já partiu, isso não é sobrenatural? Isso não é natural, a pessoa não está aqui nessa terra. Então, assim, né? Que as pessoas acreditam. Então, assim, são tantas coisas sobrenaturais que nos norteiam, né? Que estão em volta de nós, né? Que estão ao nosso redor, e as pessoas não acreditam, mas elas não conhecem. Porque a maior coisa sobrenatural que a gente possa ver é a própria ressurreição de Jesus. Jesus morre e 3 dias ressuscita. E glória a Deus por isso, porque através dessa ressurreição, tantas coisas se desenrolam por causa disso. Ele se torna o Salvador, né? E tem todo um contexto em cima disso, tem toda uma informação em cima disso, né? E é muito engraçado, porque as pessoas, elas acreditam nas outras coisas, mas elas não acreditam nisso. A Bíblia é repleta do sobrenatural de Deus. Milagres e milagres e milagres. E o Senhor continua vivo, né? Porque se Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo e Ele continua fazendo, Ele continua se movendo. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que hoje eu estou aqui, sabe? Então, por que o nome é sobrenatural? Por que o nome, né, guiados pelo Espírito? Porque quando Deus me deu o livro,
eu queria uma forma de identificar, né, essa missão que ele me concedeu. E como ele já me falou de outras obras, né, de outros temas, de outras coisas que ele já colocou no meu coração, eu queria uma identificação, né, que pudesse reunir, né, uma marca, uma forma de identificar a gente. E eu pensei, cara, melhor do que guiados pelo Espírito é impossível. Por que é impossível? Porque nós já fomos guiados por muitos espíritos, muitos, né? Quem frequenta um centro sabe disso. Não são poucos, são vários, de várias linhas, de várias maneiras, né? E agora, como nós, o mundo espiritual é real, nós continuamos sendo guiados, mas nós somos guiados hoje por um Espírito. E glória a Deus por isso, pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Adriana, mas não é igual não? Não é igual. É muito melhor. É muito melhor. E o que eu quero deixar agora, assim, o que eu quero que vocês saibam? Essa série, tudo que a gente falar, tudo que a gente postar no nosso canal, tudo que a gente passar para vocês, nunca vai ter desrespeito, nunca vai ter julgamento e nunca vai ter crítica. Porque eu já acreditei em várias coisas, eu já vivi várias coisas, e o Senhor é que transforma a gente, é o Senhor que convence do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo que fala com a gente, é o Espírito Santo que nos constrange, sabe? O amor de Deus é tão grande que ele chega a nos constranger, sabe? Quando você tem aquela vergonha, sabe? Por causa da graça de Deus. E a graça de Deus, só quem conhece a graça de Deus é quem conhece quem realmente nós somos. Porque a graça é um favor imerecido. E só vivo a graça se eu souber que eu não mereço. Senão nunca vai ser graça. Vai ser sempre merecimento. Eu fiz, mereço receber. Então a graça de Deus é exatamente ao contrário disso. Ela é quando eu não mereço. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece, porque nós todos somos iguais. E nós nunca vamos ser santos sem o Senhor, e na verdade nós vamos ser santos quando nós não estivermos mais aqui, mas nós somos santificados todos os dias pela bondade, a presença do Espírito Santo, o mover dele em nós. Então é isso que nos faz ser transformados, sabe? Então o guiados pelo Espírito vem disso, vem dessa ideia, desse entendimento, né? E aí vocês devem estar falando assim, Adriana, mas então guiados pelo Espírito, tranquilo, todo mundo e tá tudo resolvido, né? E não tem problema nenhum. E não é assim, né? Não é assim, porque assim, é muito diferente. Eu vou ler para vocês, antes de eu ler para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Guiar, tem acreditam nisso? Acreditam nisso? É real, gente, faltou luz, mas vamos lá, voltou, glória a Deus, gente. Não tô falando que não é fácil, gente, não é fácil. Vamos lá. Guiar é acompanhar, mostrar o caminho, conduzir, orientar, dar proteção, amparar e socorrer. E a quem nós temos pedido orientação, a quem nós temos nós estamos sendo protegidos por quem, né? A quem nós estamos, que caminho é esse que nós estamos seguindo? Isso tem a ver com quem nos guia, né? Eu vou ler para vocês uma passagem que está em Lucas 8, 26 a 29, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre a influência do mundo espiritual na nossa vida. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Esse homem, essa passagem é quando Jesus atravessa, né, com o barco e vai para Gadara e encontra esse homem, né? E esse homem ele está possuído, né, de vários demônios. E o que eu estou querendo falar aqui? Você viu como estava a vida desse homem? Ele não tinha uma casa, ele vivia nos sepulcros. Ele não andava vestido, ele não tinha dignidade, ele não tinha identidade, né? Ele tinha uma força descomunal, tá vendo? Ele quebrava as prisões, os grilhões, as cadeias. Então, o quanto a vida espiritual interfere na nossa vida terrena. Você acha que ele estava assim porque ele estava normal, porque não tinha nada que influenciava a vida dele? Não tinha, tá aqui, Jesus está falando. Tinha vários demônios que estavam influenciando a vida dele. E aí? Consegue entender o quanto a vida espiritual interfere na nossa vida terrena? Ah, Adriana, mas aí é um caso extremo, né? A pessoa está possuída. Tá, amém. A pessoa está possuída, é um caso extremo. Concordo. Só que existem níveis de influência. Às vezes a pessoa não está possuída, mas ela está influenciada. Às vezes ela está oprimida. Existem coisas no mundo espiritual que acontecem e que sempre vão refletir na nossa vida terrena, sempre vão refletir em nós. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter despertamento, a gente precisa ter entendimento sobre isso. E aí, mas poxa, e aí? Mas e ser guiado pelo Espírito Santo? E aí eu vou te dizer, Romanos 8,18 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que tremendo! Olha que tremendo! Quando a gente tem o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, sabe? O Espírito Santo, ele nos é concedido, Senhor. Quando a gente se converte, quando a gente anda com o Senhor, sabe? Quando a gente continua numa vida com Ele, sabe? A gente se batiza, a gente vive experiência. Existem denominações, e não vou entrar nesse mérito, que acreditam no batismo do Espírito Santo. Eu e o Círio já fomos batizados no Espírito Santo. Eu posso declarar a vocês que é algo maravilhoso, sabe? Muda muitas coisas. Então, assim, quando nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos herança de Deus, nós temos herança, não só na terra quanto no céu, nós temos herança, nós temos promessas, né? Nós temos pai, passamos a ter pai, um pai que é amoroso, um pai que cuida, um pai que provê, um pai que guarda, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. E assim, só quem vive que consegue entender, sabe? É uma experiência maravilhosa. E aí, assim, você pode estar pensando como eu, caramba, mas e agora? As coisas que eu já vivi, as coisas que eu já fiz. E eu sou prova disso. Deus, ele é pai. Sabe pai? Sabe, se que você é pai, se você é mãe, você vai entender o que eu estou falando. Seu filho pode fazer muitas coisas que deixam seu coração triste. Mas se o seu filho te pedir alguma coisa, se teu filho te pedir perdão, se teu filho voltar para casa, isso tudo fica esquecido.
Sabe, o amor com o filho, dos pais com o filho é algo sobrenatural. Eu sempre falei, quando eu não conheci o Jesus, né, que para mim era o amor que mais se chegava perto de Deus, porque é um amor de doação, de renúncia, de entrega, é um amor que não tem limite, é um amor que tudo, como diz Coríntios 13, é o versículo que fala do amor, que fala que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. É um amor que as pessoas não têm como entender, que dá a vida, né? Quem aqui, entre nós todos que estamos agora juntos, ou você que vai escutar em algum momento, quem não dá a vida por um filho? É impossível não dar a vida por um filho. E é exatamente isso que nós recebemos quando a gente conhece o Senhor e passa a viver com o Espírito Santo, sabe? E tem esperança. Aí o mais maravilhoso de tudo, tem esperança, porque com o Senhor tudo tem esperança. Tudo pode ser recomeçado, tudo pode ser restituído, tudo pode ser diferente, sabe? Na palavra de Deus existia Maria Madalena, em Marcos 16:9, fala de Maria Madalena. Maria Madalena foi uma prostituta que se converteu, de quem o Senhor expulsou vários demônios. Mas essa mesma mulher, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso tremendo, essa mesma mulher, que um dia se converteu, que um dia mudou a sua vida, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Você já pensou isso? Uma pessoa que era, vamos falar assim, nossa forma de falar, toda errada, né? Toda errada, cheia de influências, ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Olha quanto Deus tinha, o Senhor tinha de consideração com Maria Madalena. Sabe por quê? Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Sabe? Isso eu também tenho vivido. E aí, cada episódio, sabe, que eu vou contar para vocês, eu creio que vão ser uns 7 episódios, mas quem manda é o Senhor. Outra coisa que a gente tem que eu quero deixar muito claro para vocês, quem manda em tudo aqui é o Senhor. Se o Senhor falar faz, faz. Se o Senhor falar não faz, não faz. É isso. É Ele que manda. Sabe por quê? Porque é Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que capacita. É Ele que dá direção. Qual é a outra maravilha do Espírito Santo? Ele sabe de tudo. Se você for em João 15, é muito claro, sabe? O Espírito Santo, Ele consola, né? Ele é um consolador. O Senhor falou que quando Ele subisse, né? Quando Ele fosse aos céus, que Ele enviaria o Consolador. Sabe que você está mal, você tem problema, está com dificuldade, mas você ter consolo, conforto. Sabe quando você encontra aquele colo, sabe? Aquela pessoa que te dá a mão, que te levanta, que fala, tamo junto, eu tô contigo. É Ele. Ele também, Ele lembra tudo que o Pai falou, ou seja, Deus. Ele traz na nossa lembrança as coisas que Deus espera de nós. Aí, às vezes, você faz uma coisa e Ele vai falando no teu ouvido, traz o seu entendimento no seu coração. Isso aí não tá legal, isso aí tá errado. Isso aí não tá legal, isso aí não é o que eu falo, isso aí não tá de acordo com a minha palavra. E Ele vai guiando a gente, vai tratando a gente, sabe? E Ele também revela o que há de vir. Por isso que quem anda com o Espírito Santo nunca está enganado. Ele nunca está enganado, porque o Espírito Santo, ele não deixa a gente ficar enganado. Ele não deixa a gente ir por caminhos errados, mas nós precisamos o quê? Dar ouvidos a Ele. Porque às vezes Ele fala, mas a gente ignora. A gente quer fazer do jeito que a gente quer ser o dono da razão, a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço.
E aí não tem como ele dar direção. É igual filho, né? Que a gente fala, não faz isso. Olha, isso aí vai dar errado. Olha, esse caminho não é bom. E o filho ignora. Até uma hora, né, que acontece algo e ele corre pro braço do pai e da mãe para pedir ajuda, pedir socorro, né? Assim somos nós. E aí, essa questão da série. Eu vou contar, já tive muitas experiências de provisão, experiências de batalha espiritual, experiências de livramentos, experiência de cura. Vocês vão escutar isso tudo real, tudo verdadeiro, sabe? Não tem mentira, não tem invenção. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, as pessoas que já trabalham comigo, que são meus amigos, que são irmãos em Cristo, pessoas, sabe, que são independentes de serem cristãos ou não serem cristãos, isso não é isso que vai definir a nossa relação, mas sabem como eu sou. Eu sou transparente, né? Eu sou isso aqui não é uma capa, eu sou exatamente assim, né? E aí, assim, os episódios serão assim, tá? Serão realmente contados dessa maneira. E aí, o que tem a ver já para representar isso agora, né? Que a gente está falando do livro, que a gente está falando da série, o próprio livro, né? Em abril de 2015, eu não lembro se foi abril ou maio, mas nesse mês, que foi o mês da minha conversão, né? O Senhor falou para mim que eu escreveria um livro. Eu estava no ônibus, indo para o trabalho, e eu escutei aquilo, você vai escrever um livro. Eu falei, gente, eu tô doida, como é que eu vou escrever livro? Né? Eu sou da área de exatas, eu não gosto de português, eu não leio muitos livros, eu não sou apaixonada por leitura. Que eu vou escrever um livro de quê? Como? Não tem possibilidade disso acontecer. E eu achei que era uma doideira da minha cabeça, como sempre, né? Hoje em dia eu já sei que não é, mas assim, quando o Senhor fala, mas naquela época eu não sabia. E eu falei, gente, isso é doideira. Aí, deixei pra lá. Passou um ano e aquilo ficou na minha cabeça, eu lembrava daquilo e tal, passou mais um ano e pouco, e aquilo... Aí um dia, uma pastora foi na minha casa, e aí a pastora Alba, não sei se ela está me assistindo, se a pastora Sandra está me assistindo, glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe vocês, né? Vocês foram instrumentos de Deus na nossa vida. E aí ela foi lá em casa e eu falei, pastora, ela é tia de um grande amigo meu, Eduardo, eu não sei se ele está aí escutando, deve estar, mas assim, eu falei assim, pastora, o Senhor falou que eu ia escrever um livro e tal, eu contei para ela, e ela falou assim, me deu a Bíblia, falou, abre a Bíblia aí. E aí abriu em Jeremias, eu não lembro o capítulo, que a minha memória é muito ruim, gente, e eu nunca lembro os capítulos, mas... Abriu em Jeremias, quando o Senhor fala para Jeremias, e era assim, escreve no livro todas as palavras que eu te dei. E ela falou, quer prova maior do que isso? Aí eu falei, amém. Ainda fiquei um ano, falei, não, será que é mesmo? E aí um dia eu decidi sentar para tentar escrever um livro. E eu não sabia bem de que ia ser, né? Falei, eu vou escrever um livro como? De quê? Mas aí o Senhor foi me dando direção e eu vou te falar, sim, eu vou falar para vocês que escrever esse livro foi a melhor coisa, a experiência tremenda, uma experiência tremenda. Porque quando eu escrevi um livro, e eu vou dar essa sugestão para vocês, não precisa escrever um livro, né? Mas um dia, começa a pensar na vida de vocês. Começa a pensar em tudo que vocês já viveram, sabe, as situações... Sabe, eu sei que tem coisa que não é boa, nesse livro tem coisa que não foi boa, eu vivi coisas que não foram felizes, né? Quando acabou de escrever o livro, eu continuei vivendo coisas que não foram tão boas, até hoje eu vivo batalhas, eu vivo algumas situações que não são fáceis, mas assim, quando você vê Deus cuidando de você, mesmo sem você saber... Sabe quando você olha e fala, meu Deus, como Deus sempre esteve comigo, como Ele sempre me guardou, como Ele sempre cuidou de mim. E eu comecei a ter essa noção,
sabe? Quando eu comecei a olhar para a minha vida. E aí, com isso, o livro foi assim, foi muito louco escrever o livro, porque quando eu voltava para escrever o capítulo, eu nem lembrava do que eu tinha escrito. E eu falava, gente, como que eu escrevi isso? E eu chorei muito. E eu agradeci muito ao Senhor. Eu falo que esse livro me converteu verdadeiramente, sabe? Porque a conversão, ela é uma mudança de direção. Eu estou indo para a direita, viro para a esquerda, sabe? É uma mudança de direção. E quando você se converte, você chega lá e você fala, tá, eu estou convencido, porque o Espírito Santo convence, tá, eu estou convencido de que é isso, né, que eu pequei, que existe a justiça de Deus, né, você consegue entender isso tudo, você é convencido de que existe a graça, e a graça está disponível para todos nós. Isso é maravilhoso, a graça de Deus está disponível para todos nós. O fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. Não tem nada que a gente tenha que carregar. A gente entrega para o Senhor e começa uma vida diferente. Isso é difícil de entender, e por muito tempo eu também não entendia isso. Eu achava que tem que pagar. Você tem que pagar. Ah, Adriana, então tudo vai ficar para lá? Não, gente. Também tem as colheitas. Nós fazemos colheitas das nossas escolhas. A palavra diz que a colheita é obrigatória. Eu semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se eu semeio, eu vou colher. Então, assim, isso depende de religião e depende de qualquer coisa. Isso é real. Então, assim, isso tudo foi acontecendo, né? E isso foi sobrenatural. E ela me falou isso, eu fui escrevendo, eu até acabei de escrever. Foi uma luta para conseguir fazer o livro, porque eu não conseguia as editoras. Eu não conseguia ninguém para publicar. E aí eu tentei, de tanto conseguir tentar, né, eu fui para essa editora, Autografia, porque ela é uma editora que é para esse fim, para obras de autores ainda desconhecidos, né? E aí eu fui, fiz um contato, recebi uma proposta e comecei a ficar animada. E aí do nada a pessoa sumiu. Sumiu, não falou mais comigo, e eu falei, Jesus, e agora? Sumiu, a pessoa sumiu e não me responde, não respondia o zap, não conseguia falar. Isso ficou um tempo assim, até que em 2019 eu fui num congresso de mulheres no Bola de Neve em Niterói, e eu estava lá no meio de um monte de gente, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou meio doidinha, e eu estava lá, né, na minha com o Senhor. E aí a pastora Camila Barros, não sei se vocês conhecem, a pastora Camila Barros foi pregar, era a última palavra da noite, e ela começou a falar, e aquilo foi entrando no meu coração, e ela falava, tudo que vocês têm para fazer, eu já dei para vocês, o Senhor já entregou, vocês já têm tudo nas suas mãos, vocês não precisam de mais nada e tal, e aquilo foi entrando no meu coração, foi enchendo o meu coração. E aí, fazer um parênteses aqui, eu sei que um dia a pastora Camila Barros talvez nunca me veja essa live, nunca saiba que eu existo, mas eu quero glorificar o Senhor pela sua vida, pastora, porque o Senhor usou a senhora naquele dia para que isso tudo pudesse continuar na vontade dele, né, tomasse um rumo da direção que ele tem para nós, para a minha vida, para a vida de muitos, né, porque muitos são alcançados. E assim, foi tremendo. E aí naquela hora eu me ajoelhei na cadeira e eu orei ao Senhor, falei, Senhor, já fiz tudo o que eu podia, já falei com todas as pessoas, já mandei vários e-mails, mas eu não tenho mais o que fazer. Então, se o Senhor realmente quiser, se for realmente da sua vontade, se for um projeto seu, que o Senhor tome a frente, porque eu não tenho mais nada para fazer. E aí, queridos, isso foi o sábado. Na segunda ou terça-feira, eu não lembro se foi segunda de manhã ou terça de manhã, uma pessoa da editora me ligou, pedindo desculpas, dizendo que a pessoa que estava me atendendo teve um problema pessoal e parou de me atender, e o meu projeto ficou perdido,
mas que eles estavam retomando o projeto e aquilo iria dar continuidade. E aí, mais de uma forma sobrenatural, as coisas caminharam. Então, assim, a gente tem muitas histórias, sabe? Talvez a gente nem consiga contar todas. E qual é o objetivo disso tudo? É mostrar que o Senhor, Ele é real. Ele é tão real, sabe? Não é porque você não está vendo que Ele não existe, sabe? Não é porque você não consegue enxergar o mundo espiritual que Ele é mentira. A palavra de Deus não é um livrinho de história, igual gibi, sabe? Igual tantas coisas que a gente lê e a gente acha, aquilo é impossível, não é impossível. Não é impossível, porque para o Senhor não há impossível. O Senhor não há impossível. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. A pandemia mostrou isso pra gente. Quantas pessoas que nós soubemos que estava praticamente desenganada pelo médico e voltou à vida. Nós mesmos temos um amigo, Fábio, né, esposo da Fabiana, irmãos em Cristo que congregavam no Bola. Ele ficou, se eu não estou enganada, foi uns 180 dias na UTI. Foi mais de 5 meses. Assim, uma coisa sobrenatural. E ele se recuperou, né, na medida, claro, com alguns impactos na saúde dele, que ele está sendo tratado. Eu vi uma foto dele no Face semana passada e eu fiquei muito feliz porque ele está melhorando, sabe? E assim, uma coisa que as pessoas iam falar, gente, impossível. Só que o Senhor, Ele é tremendo. Quando o Senhor decreta algo, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar sobre as nossas vidas um decreto do Senhor. Ninguém pode mudar a vontade do Senhor. Nada. Ele é soberano. A palavra de Deus diz que o nome do Senhor está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há lugar nenhum que alguém possa ser maior do que o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. E tem várias passagens que a gente vê isso na palavra. Mas a palavra é a palavra, mas tem comigo. O Senhor sabe tudo que está no oculto. Ele conhece o nosso deitar, o nosso acordar. O Senhor conhece o que está dentro do nosso coração. Eu tenho uma experiência dessa tremenda. Que eu vou contar agora para vocês. Vou contar para vocês rapidinho, porque ela é muito sobrenatural. Eu participei de um curso de casados. O nome é Casados para Sempre. E uma das lições falava de perdão, sabe? E aí aquilo falou muito comigo. Eu fiquei a semana toda e o Senhor ia trazendo à memória situações de algumas pessoas que talvez ficasse, alguma coisa ficou mal resolvida, algumas coisas, né? Alguns familiares, alguns amigos, coisas assim. E aí existia uma pessoa que eu trabalhei, eu não vou dar muitos detalhes porque algumas pessoas trabalharam comigo e podem saber. Uma pessoa que eu trabalhei e que tinha um filho que tinha um problema de saúde. E essa pessoa que tinha um filho com problema de saúde, na época que eu entrei no trabalho, eu era espírita. E uma situação, essa pessoa, essa criança, na época era uma criança, ficou muito doente. E eu, com todo o meu conhecimento espírita, mandei uma mensagem para essa pessoa, que na minha cabeça estava dando muito apoio a ela. E ela recebeu, mas também não falou nada. E eu também, para mim, eu tinha feito uma coisa muito boa. E aquilo passou. Isso se passaram muitos anos, eu acho que uns 11 anos, 10 anos no mínimo. E um dia, nessa semana do curso que falou de perdão, eu estava trabalhando
né? E olhando para o computador, digitando, eu trabalho com o computador o dia todo e tal. E aí a vozinha do Senhor, do Espírito Santo, falou assim para mim: você precisa pedir perdão para fulano. Eu falei, gente, pedir perdão para fulano? Eu pensei, pedir perdão para fulano, mas o que eu fiz? Eu não tinha a menor ideia. Eu falei, Senhor, tudo bem, mas eu não sei o que eu fiz. Não fiz nada. E aí essa mesma vozinha falou assim: pelo que você falou para ele quando o filho dele estava doente. E na hora eu lembrei do e-mail, lembrei do que eu tinha falado. E eu falei, meu Deus, e agora? E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou pedir, mas como que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e falar, ó, vim aqui te pedir perdão assim do nada? Eu falei, tem que ter uma situação. E aí passou um dia, eu recebi um e-mail, né, dizendo que essa pessoa ia sair do trabalho e que tinha uma reuniãozinha de despedida. Eu falei, gente, mas como? Então é por isso que o Espírito Santo falou comigo, porque essa pessoa vai embora. E eu não vou conseguir, falar com ela, eu não tenho contato, né? Não tenho relação com ela. Aí eu mandei na mesma hora um e-mail falando o que tinha acontecido. Essa pessoa, ela é cristã. Falando o que tinha acontecido, falando que o Espírito Santo tinha me falado, pedindo desculpas e dizendo que no dia eu falaria com ela. E para espanto meu, né, porque eu ainda pensei assim, a pessoa vai responder, não, nada a ver, Adriana, você não fez nada, tá tudo bem. E para espanto meu, o e-mail veio concordando, não, eu entendo a sua posição, né, no momento, eu te perdoo. Então assim, e a pessoa estava chateada, ela estava magoada. Isso passou, gente, muito tempo, foram anos. E eu nunca ia saber disso se não fosse o Senhor revelar. E sabe qual é a beleza de andar com o Senhor? É porque Ele sabe o que está dentro de nós. Só o Senhor tem acesso ao nosso coração, só o Senhor tem acesso ao mais íntimo das coisas que estão dentro de nós, ao que está na nossa mente, as coisas que nós pensamos, sabe? São coisas tão... É tão tremendo isso, tão tremendo. Por isso que andar com o Senhor é tão maravilhoso, é tão diferente do que todas as outras coisas, sabe? E o que eu quero? Eu quero te incentivar, eu quero te convidar, eu quero te despertar para que você possa acompanhar essa série, sabe? Essa série, eu não sei ainda se eu vou fazer online ou se eu vou gravar e deixar ela gravada. Eu vou ver isso ainda, porque você viu, faltou luz aqui em casa. Então, você imagina, a gente está fazendo a série e aí falta luz e não volta. É que voltou, para a glória de Deus, mas já pensou se não volta? Então, assim, talvez seja melhor a gente gravar o vídeo e colocar nas mídias. Eu abri um canal no YouTube essa semana, só tem lá um vídeo do lançamento do livro No Bola de Neve, né, que foi quando eu consegui fazer pelo Face, consegui baixar o vídeo. Então, assim, eu vou ver. Mas eu posso já te convidar. Dia 23 de abril, em nome de Jesus, vai ser o primeiro episódio. E aí eu te convido para você já botar aí na sua agenda. Dia 23 de abril, eu acho que é um sábado, se eu não estou enganada, acho que é um sábado mesmo. Eu vou fazer por volta das 8, 8h30, eu vou botar nas mídias para vocês saberem, vou divulgar, né, na lista de transmissão que eu criei para poder ser mais fácil. E aí eu quero te convidar para você viver comigo essas experiências. Eu quero te convidar para você abrir o seu entendimento de quem é o Senhor, sabe? O Senhor, o quanto Ele é poderoso, do quanto Ele é real, do quanto Ele é amoroso, do quanto Ele transforma todas as coisas. Esse é o meu convite de hoje, sabe? Se você quiser, se você puder, né? Se você puder me ajudar, você curte lá as mídias,
o Facebook, o Instagram, os dois são o mesmo nome, guiados pelo Espírito 2020, sabe? Não tem acento, não tem espaço. Por que 2020? Porque foi o ano que lançou o livro, foi o ano que tudo começou, né? E aí também tem uma brincadeira, porque eu e meu marido, a gente sempre andou junto. E aí a gente falava, casal 20, mas porque a gente já é mais velha, a gente ficou casal 40, né? E o 2020 remete a 40. E assim, vocês podem ir lá me ajudar a convidar as pessoas, me ajudar a convidar para live, né? Pro vídeo que vai ser gravado, o que seja, né? Curtir as coisas, passar para as pessoas. O livro está disponível, já falei, no Facebook, lá tem um linkzinho da loja, tá lá. Tem 3 links do e-book, né? Tá na Google Play, tá na Amazon, tá no Kobo. Tem o link do livro físico, se vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem viver essas experiências. O livro ele é fácil de ler, ele é muito cheio de detalhes, vocês vão se encontrar nas histórias às vezes. Eu já tenho alguns testemunhos de pessoas que leram o livro, sabe? Inclusive uma amiga minha, eu ia trazer ela, mas ela hoje não podia, teve um compromisso. E ela falou assim pra mim, Adriana, depois que eu li seu livro, tanta coisa mudou na minha vida, sabe? É inacreditável. Eu falei, eu não, o Senhor, ele é inacreditável. Ele é tudo que você possa pensar de bom, é o Senhor. Então eu quero hoje dividir isso com vocês, gerar expectativa no coração de vocês, né, por esse dia, pelo dia 23 de abril, em nome de Jesus, que vai ser um outro encontro, nós vamos contar outras histórias e vocês vão ficar surpresos. Talvez vocês fiquem cheios de falar, nossa, não acredito, mas é real. E é isso que é o objetivo disso tudo, porque isso tudo foi o Senhor que pediu. Não fui eu, gente. Nunca quis escrever livro, nunca pensei, nunca imaginei, nunca pensei que fosse estar fazendo uma live, né? Quero pedir desculpa a vocês pelas coisas que não estão boas. Talvez a imagem não esteja boa, talvez o som não esteja bom, talvez a interrupção das mensagens, talvez tantas coisas não estejam de acordo. Mas não se liguem com isso, não. Liguem com tudo que o Senhor quer passar para vocês, porque é isso que importa, é isso que pode mudar a vida de vocês, é isso que pode trazer um entendimento diferente para vocês, abrir os olhos de vocês, né, para coisas que vocês não conhecem, né, porque aqui no nosso mundo real a gente fala, né, que o conhecimento abre portas, e é verdade, o conhecimento do Senhor abre as portas, e as portas do céu sobre nós. Deus abre as portas do céu sobre nós e é maravilhoso, tá bom, gente? Quero agradecer muito a vocês, a quem está comigo, a quem também não pôde estar e vai ver depois. Amém, porque eu entendo, é tudo muito corrido, para mim também eu trabalho muito, é muito complicado coordenar todas as coisas, mas quem vai ver depois, e amém por isso, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor também fala isso, né? O livro de Eclesiastes fala sobre o tempo. E há também o tempo de Deus para tudo, tá? Então eu quero agradecer a vocês, dizer que o Senhor fique com vocês, que o Senhor fale com vocês, que o Senhor possa se revelar a vocês, que o Senhor possa guardar vocês, que a vida de vocês possa começar a ser transformada através desse dia, do dia que vocês estão conhecendo um pouquinho mais de quem é o Senhor, um pouquinho mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa. Eu brinco que eu sou louca por Ele, eu sou louca pelo Senhor. Eu sou louca pelo meu Pai. Às vezes eu brinco e falo assim, o meu Deus, né? Às vezes eu conto uma coisa e falo, meu Deus. E por que eu falo assim, o meu Deus? Porque eu já vivi coisas suficientes e a gente acaba tendo um relacionamento. E quando eu falo meu, é porque ele tem uma forma de se revelar. Ele tem uma forma de se revelar a mim
que vai ter diferente para você e para cada um de nós, porque Deus não trata a gente como lote, Deus trata a gente como indivíduo, cada um. Deus tem um plano para cada um, Deus fez cada um, Deus programou coisas para cada um. Existe tantas coisas que Deus tem para você, especialmente para você, como Ele tem para mim. Então, sinta-se amado pelo Senhor, amado, muito amado pelo Senhor. O Senhor ama muito a criação dEle, ama muito os filhos dEle. Que Deus te abençoe, que Deus possa refletir a sua imagem sobre ti, sobre a tua casa, que Deus guarde a vida de cada um de nós, das nossas vidas, os nossos filhos, tudo que tem relacionamento conosco, que Deus esteja à nossa frente, que Deus esteja na nossa retaguarda, que Deus esteja do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, que Deus esteja sobre nós, que Deus esteja sob nós, sendo a nossa base, tá? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por tudo. Beijo, gente, até a próxima.